Fora do gabinete aqui, vocês podem ver que ele tem um formato bem mais compacto para um gabinete mid-tower, né? Ele tem sim a 7 baias de HD aqui atrás, eu vou mostrar para vocês já já, vou tirar o vidro. Mas só para comparação aqui, o meu gabinete, esse daqui é o Leônidas Magnus, ele sim é mid-tower, né? Mid-tower verdadeiro. E vocês podem ver a diferença de altura, cara, ele é bem mais alto aqui. Ou seja, ele tem o mesmo espaço interno desse gabinete aqui, mas ocupando menos espaço externo. Isso aqui eu gostei, é um gabinete bem compacto, né? Cara, assim, bonitinho, sério. A frente dele aqui tem essas 3 aletas, estão em branco aqui por enquanto, mas elas ligam e elas são RGB. Essa parte frontal, ela é toda fechada, né? Infelizmente é fechada, pro airflow isso aqui não é muito bom, mas tem sim uma abertura aqui na parte de baixo, né? Onde você coloca a mão. Eu já tive um gabinete assim e, sinceramente, cara, assim, a diferença de temperatura tem diferença, mas não é gritante, mas tem sim uma diferença de temperatura. Fora isso, aqui no painel frontal do gabinete, né, na parte que você vai conectar suas coisas mais rapidamente, né, ele tem 2 USBs 2.0 e um USB aqui 3.0. Fora isso, ele tem aqui entrada para fone e microfone, e ainda tem os LEDs, né, de se o PC tá ligado e funcionamento do HD, um botão de reset e o botão de power. Essa daqui é a tampa lateral, né? O vidro do gabinete, isso inclusive é um vidro temperado. Ele não tem molduras de ferro ou de aço aqui em volta dele para proteger, né? Caso caia, para não quebrar tão fácil. Mas, cara, isso aqui para mim não é um ponto negativo forte, porque eu já tive outros gabinetes que era somente o vidro. Inclusive o meu Corsair 280X, um gabinete de quase R$1.000. Ele também só tinha o vidro e somente. Então isso aqui é só um detalhe mesmo e provavelmente, se você tomando cuidado aqui, não vai quebrar o seu vidro. Falando aqui da parte de cima do gabinete, vocês podem notar que ele não tem filtro de poeira, né? Tanto pelo custo, né? Tanto pela falta de necessidade de um filtro de poeira aqui na parte de cima. Por quê? Geralmente a gente coloca aqui as ventoinhas de exaustão. Então, elas estão jogando o ar para fora, não tem necessidade nenhuma de ter um filtro de poeira aqui, impedindo, né, essa passagem de ar. Então, de qualquer forma aqui, vai estar sendo inútil um filtro de poeira aqui na parte de cima. Vocês podem ver que veio um pouquinho amassado o gabinete, mas provavelmente isso foi do frete. Ele deu uma pequena amassadinha aqui, provavelmente por causa do frete mesmo. Cara, falando aqui da parte interna do gabinete, ele é bem pequenininho, tá? A pecinha cover aqui é toda furadinha, vocês podem ver aqui. Tem também a entrada da fonte, no caso, para você ver a marca da fonte, né? Visualizar a fonte. Pessoalmente não gosto muito, mas para quem gosta, tá aqui, né? A furação da fonte. Inclusive aqui do lado tá escrito, né? Desenvolvido por Pichau Group. Então, a Pichau que desenvolveu esse gabinete. Aqui na parte da frente, vocês podem ver que ele também não tem filtro de poeira. Então, ele tem as furações aqui para as 3 ventoinhas de 120 milímetros. E essa parte de cá, né? Você vai colocar as ventoinhas para dentro. Essa parte de cá, né? Essa fita aqui é o RGB que fica aqui na parte da frente do gabinete. Então, ele ilumina aqui na parede, né? Nessa parede branca. E é difundido, né? Para as 3 aletinhas brancas ali do lado de fora. Fora isso, ele tem um design interno bem diferente do usual, sério, eu nunca vi isso aqui. A parte onde você passa os cabos aqui, ela tem uma dobra, tá vendo? 45 graus. Isso aqui é para aproveitar melhor o espaço, né? Para você conseguir passar os cabos melhor. E eu gostei bastante. Ele acompanha aqui também o manual de montagem do gabinete. E aqui atrás a gente tem aqui os parafusos, né? Obrigatório. E também temos uma baia, que é parafusável. Vocês podem ver que tá faltando uma, então vocês podem parafusar aqui. A depender da furação da sua placa-mãe, no caso, a posição que a sua placa de vídeo fique em relação à placa-mãe. Talvez você precise colocar essa baia aqui, ou talvez não, você só precise tirar essa daqui de baixo, né, e encaixar a placa de vídeo aqui. E claro, não podia faltar, ele vem com uma ventoinha inclusa, essa ventoinha aqui de 120 milímetros na parte de trás. A conexão dela aqui é a Molex, né, uma ventoinha básica, mas que, cara, um gabinete de custo-benefício que já vem com a ventoinha. Isso aqui é muito bom. Aqui na parte da frente ainda vem essa cabaiada toda aqui. Então aqui nós temos o áudio, conexão USB e USB 3.0, né, os painéis frontais. E aqui temos, né, HD, enfim, as conexões que você precisa colocar na sua placa-mãe. Fora isso, a gente tem um cabo Molex, essa conexão Molex, que provavelmente, com certeza, é para ligar aqui a iluminação RGB. Essa daqui é a parte de trás do gabinete. Vocês podem ver, tem muita passagem de cabos aqui para você organizar os cabos também. Então a gente tem 2 furações aqui em cima, mais uma aqui provavelmente para você passar do processador, né, para conectar na placa-mãe. Temos essa furação aqui para passar os 24 pinos. Enfim, tem 1 milhão de furações aqui. Você vai escolher qual que vai ser melhor para a sua build, né? Porque todo mundo tem uma configuração diferente, então não posso dizer se vai ser aqui que vai passar tal cabo, enfim, mas no geral
Foi isso que eu falei pra vocês aqui. Inclusive, o botão de RGB aqui, pra você controlar essa parte da frente, fica aqui na lateral, né? Bem daorinha, assim, um pouco diferente, né? Poderia ficar aqui em cima, mas ficaria muito lotado aqui de botões. E aqui puxando, você pode tirar o painel frontal, toda a parte da frente, para sim ter acesso aqui para parafusar as ventoinhas aqui na parte de dentro do gabinete. Agora eu vou falar aqui pra vocês a parte que eu mais gostei desse gabinete, foi a parte da fonte. Por incrível que pareça, foi a parte da fonte. Por quê? A baia de HDs, cara, eu nunca vi isso aqui. O HD vai ficar aqui na parte de cima. Ele fica aqui, você tira essa parte de cá, desparafusa, e aí quando você puxa, você vai parafusar o HD aqui, de cabeça pra baixo. Então você coloca de volta ali, encaixou, parafuso de volta, e ele vai ficar aqui, suspenso. Ele não fica aqui na parte de baixo. Velho, isso aqui é muito bom, porque você vai ter muito mais espaço para guardar os cabos da fonte aqui. Cara, parabéns, Pichau, gostei demais, 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 demais. Ideia sensacional. E claro, você pode também parafusar outro HD, caso você precise, caso você use mais de um. Mas no meu caso, como eu só uso um, eu vou deixar ele aqui. E velho, sensacional, gostei demais da ideia. E falando aqui da parte de baixo do gabinete, que nem eu falei pra vocês, tem a parte de você parafusar um HD aqui, um SSD SATA, tanto faz. E sim, temos aqui um filtro de poeira para fonte. Isso aqui é muito bom. Sua fonte não vai engasgar com tanto pó, e isso vai evitar que você precise abrir sua fonte para ter que limpar. Fora isso, ele tem aqui na parte de baixo esses pezinhos aqui, tá? De plástico mesmo, não tem nada de borracha aqui para evitar vibração. E o que eu pretendo fazer aqui? Eu vou pegar as peças do meu PC, fora as ventoinhas e a minha fonte, e eu vou colocar todas elas aqui no gabinete de cá pra gente ver como é que vai ficar, né? E esse foi o resultado do gabinete TGT Flare. O que é que vocês acharam? Na minha opinião, ficou lindíssimo, muito charmoso aqui, um PC mid-tower bem compacto. E cara, eu gostei demais da organização que dá pra fazer lá atrás do PC. Ele é muito versátil e flexível para todos os tipos de configuração de PC. Eu gostei bastante disso aqui. E não é porque ele é um gabinete de entrada que ele não deixa de ser um gabinete excelente. Então para você que está procurando uma opção de gabinete barato e bom, tá aqui minha recomendação. Se inscreva no canal, meu nome é Henrique, fico para um próximo vídeo, valeu, falou e fui.